E começando a revisão dos episódios 491 ao 493. E como essa é uma revisão de 3 episódios, eu tentarei ser o mais breve possível no resumo de cada episódio. Primeiro, 491, Shikamaru e sua equipe continuam com o trabalho de infiltração na capital do País do Silêncio. Asoko se fingiu de morta para se juntar ao restante da equipe e Uro esconde suas presenças para que consigam se mover com mais liberdade durante a missão. Eu acho muito interessante como cada habilidade se encaixa perfeitamente para o propósito da missão. Anteriormente, a única missão de infiltração, entre aspas, que tínhamos visto em Naruto foi a invasão ao esconderijo do Orochimaru, que, convenhamos, não foi nem um pouco sutil. Também teve a situação do Jiraiya em Omegakure, mas o foco em si não foi a infiltração. Já aqui, pela primeira vez, estamos vendo algo com esse nível de complexidade. Uma missão de infiltração pé no chão, sem habilidades extravagantes e com todo o potencial das habilidades básicas dos ninjas sendo usado ao máximo. Pois bem, durante a história eles acabam encontrando um Nukenin de Konoha chamado Minoichi e tentam conseguir alguma informação sobre o Gengo dele, mas o Minoichi apenas dá informações sem muito significado. Até que ele vê o Uro e tem uma reação agressiva, dando a entender que o Uro tem um passado obscuro. E aqui ficamos sabendo de alguns detalhes sobre o passado do Uro e como ele desenvolveu sua habilidade de manipular o chakra. Em seguida, eles começam a armar uma arapuca para o Gengo, primeiramente se infiltrando entre seus seguidores e esperando pacientemente por sua presença. E aqui já começamos a ver algumas coisas bem estranhas, como a Asoko calada, pensativa, meio aérea, como se algo estivesse errado com ela. Até que anoitece e o Gengo aparece, mostrando alguém que tentou impedir a sua revolução, o Sai, ameaçando matá-lo em prol de sua revolução. E o Shikamaru acaba priorizando o resgate do Sai. Porém, tudo começa a desandar, o próprio Shikamaru começa a ficar meio mexido pelo discurso do Gengo, mas tenta resgatar o Sai como pode. Porém, para nossa surpresa, o Gengo já tinha antecipado tudo. O Sai estava do lado dele, sendo controlado por algum tipo de genjutsu misterioso. Ele era apenas uma isca para atrair os intrusos e de quebra, Soko e Iro também acabam sendo capturados. Bom, esse episódio foi bem fiel à Light Novel se comparado ao episódio anterior, que foi praticamente um filler, com algumas diferenças aqui ou ali, mas nada fora do contexto. Por exemplo, a Soko não entra desse jeito na capital, até porque aquela situação que vimos no episódio anterior não acontece na Light Novel. E o Minoichi tenta se matar depois que é capturado. Não vemos nada sobre o passado do Uro. E o mais importante, toda essa situação com o Sai sendo usado como isca não acontece. Eles são capturados ao tentar assassinar o Gengo. E o Sai era um de seus guarda-costas. Agora indo ao episódio 492. Shikamaru e seu time são presos, mas o Gengo aparenta ter um interesse em particular no Shikamaru e o leva à sua presença, onde o Gengo esclarece suas intenções com essa revolução. Ele simplesmente quer liberdade para os ninjas, um país de ninjas para ninjas, pois sem as guerras, eles eram nada mais do que cães de caça para os daimyos e os ricos. Lembram do que vimos em Sasuke Shinden? Todos os Nukenins que estavam reunidos naquele país estavam ali por vontade própria, pois ali eles podiam ser ninjas de verdade, sem as amarras das leis da Aliança Ninja que os limitava. E o Gengo continua sua discussão com o Shikamaru, questionando a paz forçada pelas grandes vilas, pois mesmo falando em paz e impondo suas regras, eles ainda tinham as bijus, que são o equivalente a bombas atômicas no mundo de Naruto, e poderiam com facilidade destruir um país pequeno como aquele. O Gengo não tinha como confiar na palavra das grandes vilas. Assim como as grandes vilas não compartilhariam parte de seu poder com países menores ou atenderiam qualquer exigência. Eu vou ser sincero, por mais que o Gengo seja um ditador maluco, ele está correto em maioria de seus argumentos, pois o que temos aqui são vilas e países que foram inimigos por gerações,
formando uma aliança repentina. E é claro que uma parte da população não se adaptou a essas mudanças e ainda possuem certo ressentimento contra os seus novos aliados. E se já não fosse o suficiente, todo o sistema do mundo ninja vem mudando gradualmente. Ninjas vêm se tornando um peso morto para os países até antes da Quarta Guerra. E mesmo que uma vila ou um país vá contra toda essa nova ordem mundial, quem é louco de peitar as 5 grandes vilas ou as 5 grandes nações, as maiores potências do mundo? A maioria das vilas simplesmente vão aceitar os novos termos, mesmo que não concordem. As 5 grandes vilas estão impondo sua ideologia às pessoas e ao mundo. É uma paz forçada. A verdade é uma só. Se 5 grandes potências militares e econômicas se juntam, elas são donas do mundo e ninguém pode fazer nada contra isso. E no final das contas, quem é que representará aqueles que rejeitam tudo isso? País do Silêncio, Grupo Armamentista Ryuha em Kakashi Hiden, os terroristas do País do Vento em Garahiden. Esse pessoal. Se por um lado não temos Madara e Akatsuki, por outro, temos grupos paramilitares, terroristas, seguidores dos ideais da Akatsuki que tratam Madara como um mártir, etc. Todos frutos dessa paz. Bom, e continuando, uma coisa que me incomodou nessa parte é que na Light Novel a discussão entre Gengo e Shikamaru foi bem mais extensa e complexa. Não envolveu apenas questões políticas, mas também sobre como os daimyos enxergavam os ninjas. Foi revelado até o motivo das vilas serem chamadas de vilas ocultas. Acontece que as vilas foram construídas longe dos grandes centros, de grandes populações, de propósito. Por isso são chamadas de vilas ocultas. Elas estão numa parte isolada dos países, porque os daimyos e as pessoas normais temiam os ninjas e seus poderes. Isso é até irônico, pois Konoha fez algo muito parecido com os Uchihas. Bom, o restante são situações que não acontecem na Light Novel. O Gengo mostrando aquelas flores que aumentavam seu poder de sugestão, o Shikamaru fugindo, Rou e Soko como capangas do Gengo, a lutinha deles onde a Soko aparentemente esquece que suas agulhas são teleguiadas, né? Foi uma dificuldade para acertar o Shikamaru, etc. Foi tudo muito legal, adicionou um certo suspense e ação ao episódio, mas eu trocaria tudo isso pela discussão com o Gengo sendo um pouco mais complexa como foi na Light Novel. Daí pra frente, só a chegada repentina da Temari e Inuchoji que acontece na Light Novel, com certas diferenças. Por exemplo, eles chegam com um verdadeiro batalhão ali. Não foram só aqueles 3 chegando ali do nada. O país foi literalmente invadido por Suna e Konoha. Por isso que no anime ficou tão estranho. Como é que aqueles 3 conseguiram se infiltrar num país em que o Shikamaru e 2 Zambus tiveram tanta dificuldade para se infiltrar? Como assim? Agora indo para o episódio 493, o último episódio de Shikamaru Hiden. O Shikamaru vai atrás do Gengo, enquanto os outros lutam contra o Rou, a Soko e o Sai, que estão sendo controlados. O interessante é que aqui tivemos aquele diálogo entre Gaara e Temari, apesar de não ter sido exatamente como na Light Novel, onde tivemos uma interação muito mais sentimental. Na verdade, eles pegaram só o finalzinho do diálogo entre eles. Bom, e na Light Novel toda essa parte acontece de forma bem diferente. Primeiro que tinha todo um batalhão lutando contra os capangas do Gengo em volta deles. E segundo que Naruto e Sakura estavam no meio. Só que o Naruto aparece lá pro final, dando uma porrada no Shikamaru lá Sakura, né? E a Temari lutou contra o Sai em uma batalha feroz, onde ela quase teve a garganta cortada por um dos tigres de tinta do Sai. Outro detalhe é que a cena onde a Ino entra no subconsciente do Sai é mais dramática na Light Novel. Ela passa por várias barreiras e encontra o Sai lá no fundo como um garotinho assustado e chorando, até que é resgatado por ela.
mas a cena toda é descrita com um suspense inacreditável, como se em qualquer momento a Ino pudesse ficar presa lá e nunca conseguisse resgatar o Sai. Particularmente foi muito melhor do que no anime, cara, muito melhor do que no anime. Enquanto isso, Shikamaru encontra o Gengo numa sala escura, onde o Shikamaru não consegue usar Kagemane, e o Gengo teria uma vantagem, pois sem a visão, a audição do Shikamaru ficaria melhor. E lá o Gengo tenta fazer a cabeça do Shikamaru mais uma vez, enquanto revela alguns detalhes de seu passado. Por exemplo, ele foi um dos Nukenins que fugiu de Kirigakure junto com os Zabuza após falharem em dar um golpe de estado no Mizukage. Porém, essa tradução do episódio ficou meio estranha. Fica parecendo que ele entregou os Zabuza, por isso que o golpe de estado falhou. Bom, mas a Light Novel deixa claro que ele foi um dos que fugiu junto com os Zabuza e era um de seus subordinados de qualquer jeito, né? Uma coisa que eu percebo é que os Zabuza vem ganhando um background mais rico durante Kakashi Hiden e Shikamaru Hiden. Ele é sempre citado ou tem algum tipo de relação com os vilões. Ele era um visionário que queria mudar Kirigakure, que no fundo era muito gentil com seus companheiros, alguém que passou por sofrimentos e preconceitos inacreditáveis, porque era de uma casta considerada inferior em Kirigakure. Pois bem, o Gengo também revela que existiam pessoas normais espalhadas pelas vilas com a mentalidade cultivada por ele, que ao seu sinal poderiam criar incidentes. E essa revelação faz com que o Shikamaru comece a ceder aos poucos, e em meio às alucinações criadas pelo Gengo, o Shikamaru tem uma visão do Naruto, o que deu forças para que ele conseguisse resistir ao controle. Bom, foi tudo muito bonito, foi tudo muito legal, mas para falar a verdade, nada disso aconteceu na Light Novel. Eles lutam numa sala escura e tal, mas o que aconteceu de verdade foi uma luta muito foda entre o Gengo e o Shikamaru, em meio a uma discussão ideológica entre os dois, com direito ao Shikamaru esquivando de ataques do Gengo e usando taijutsu, usando até sua própria versão do Shishirendan do Sasuke. Porra, foi muito foda, foi uma luta às cegas e o Shikamaru mostrou toda a sua habilidade como ninja ali. Eles cortaram e mudaram um dos melhores momentos dessa Light Novel. E o episódio termina com o Shikamaru chamando a Temari para um encontro e a Ino pedindo um encontro com o Sai como uma forma de agradecimento, sendo que na Light Novel Sai apenas elogia a Ino. O relacionamento deles não começou até Sakura Hiden. E obviamente eles cortaram o epílogo da Light Novel, que é o nascimento do Shikadai, que não faria muito sentido sendo colocado agora no anime, né? Bom, e terminando o vídeo, vocês devem ter percebido que eu fiz essas revisões meio que sem vontade. Mas não tirem conclusões precipitadas, eu gostei dos episódios. É muito bom ver de vez em quando esse lado do universo de Naruto sendo explorado. Missões comuns, sem nada muito grandioso envolvido, vilões com objetivos mais simples, nada extravagante que envolva a segurança da humanidade e tal. Só para sair um pouco da rotina, pois Naruto focou tanto em tramas grandiosas que envolvem a destruição de Konoha, do mundo, luta contra organizações criminosas e seres transcendentais, que a gente até esquece desse lado mais simples e contido de Naruto. Às vezes é bom que a gente tenha um arco à lá País das Ondas, onde são explorados elementos, personagens e questões desse universo, desse mundo, que normalmente não teriam espaço nos arcos principais. Por isso que eu adoro as Light Novels. Elas nos proporcionam uma experiência que não tivemos na obra original. Elas nos dão uma visão do mundo de Naruto que sabíamos que existia, que sabíamos que fazia parte daquele universo, só que podíamos apenas imaginar, pois nunca foi o foco da obra. Essa missão de assassinato é o melhor exemplo disso. Mas o meu problema com essa adaptação é que a Light Novel de Shikamaru Hiden é focada nos diálogos e não na ação, pelas questões filosóficas e ideológicas que o Gengo apresenta.
pelo que está se passando na cabeça do Shikamaru durante toda a situação. E o anime simplesmente cortou 90% dos melhores momentos dessa história, que estão nos diálogos. Sasuke Shinden não teve problema, pois o foco foi a ação, e a maioria dos diálogos cortados não agregavam em nada à história. Infelizmente eu termino esse episódio com um sentimento de ter sido traído, principalmente pela expectativa de ver um conteúdo mais próximo da Light Novel, o que não aconteceu. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado das revisões e nos vemos no próximo vídeo.